E aí galera, esse é o Anima Jack, eu sou o Jack e hoje vamos fazer o review do segundo episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Então, vamos nessa! Logo no começo já peço deixar a sua voadora nesse like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo com seus amigos se vocês gostarem dele. Então vamos para a nossa análise do segundo episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. O episódio já começa com a mesma ação frenética que teve no final do primeiro episódio. Nós vemos toda aquela batalha do Levi contra o Kenny. Nós podemos ver que o Kenny tem basicamente as mesmas habilidades que o Levi em questão de usar o equipamento. Para quem não sabe, aquele equipamento é equipamento anti-pessoal, ou seja, anti-pessoas. Ele é basicamente, como eu falei no vídeo anterior, usado para combater oficiais ou pessoas. Você pode ver que ele dá a mesma mobilidade que os equipamentos contra os titãs. A única diferença é que ele tem um alcance maior por usar duas pistolas. Bem, como eu falei, a ação é frenética. Nós vemos que o Levi ele não se importa nem um pouco em matar os capangas do Kenny. Ele realmente vai para cima, como se ele estivesse fatiando qualquer titã. É o mesmo jeito que ele faz com os capangas do Kenny. E nós vemos que realmente eles dois têm uma grande afinidade, eles realmente têm um passado, eles têm alguma coisa em comum. Nós vemos que basicamente o Kenny, ele é o contrário do Levi, ele é muito debochado, muito brincalhão, faz piada até nas horas da batalha. E isso de alguma maneira afeta o Levi. Nós vemos até mesmo um pequeno flashback em que nós vemos o Levi muito mais jovem e muito mais acabado, pele e osso, e o Kenny também muito jovem. Até durante o episódio eles falam que eles dois moravam em um lixão. Isso dá a entender que eles moravam em alguma parte muito pobre ou uma parte muito ruim que havia dentro das muralhas. No episódio também nós vemos que o Levi ele se questiona por que o Kenny está agora ajudando os oficiais, já que o Kenny era um matador de oficiais, um matador de PMs, e agora ele está do lado deles. Talvez somente para ir contra o Levi ou para irritá-lo, não sabemos ainda, mas eu tenho certeza que nós saberemos disso em breve. Esse novo episódio também mostrou, como eu falei antes, um novo desafio da galera, do Enen, da Mikasa, do Armin, do Jean, porque agora, como eu falei, eles não vão mais combater titãs, eles agora vão combater pessoas. E nós vemos um grande dilema nesse episódio, que é o dilema em que eles têm que matar as pessoas como se eles matassem os titãs na primeira temporada. É uma parada bastante emocional e, como eu falei, essa temporada vai desenvolver bastante os personagens já por causa disso. Porque combater titã, que é um monstro que mata a humanidade, que é contra você, é fácil. Mas quando você combater a própria humanidade, que você pensava que estava do seu lado, que eram seus companheiros, já que todos têm um inimigo em comum, que eram os titãs, agora eles têm que combater não só os titãs, mas também as pessoas que eles já protegeram e que eles deviam proteger. Nós vemos até mesmo esse grande dilema naquela parte em que o Jean hesita em atirar e quem salva ele é o Armin, e ele não hesitou e ele acabou matando aquela pessoa. E logo depois nós sabemos que aquela pessoa também hesitou para matar o Jean, e isso faz com que o Armin fique muito mal, porque ele realmente percebeu que aquela pessoa também hesitou, ou seja, ela também era um pouco gentil. Ela talvez estivesse somente se defendendo ou cumprindo ordens, mas ela também hesitou e foi ele quem matou ela. Isso são pontos que vão ajudar muito a desenvolver a personalidade de cada pessoa lá dentro. Como eu falei, o Jean ele hesitou, já o Armin, para salvar o Jean, ele não hesitou. Nós vemos que isso vai desenvolver bastante a personalidade de cada um, porque eles são obrigados agora a fazer uma coisa que eles nunca imaginaram fazer. Sobre isso também nós vemos que o Levi ele não sente remorso algum, e ele até mesmo fala com o Armin dizendo que agora ele não é mais o mesmo. Que agora, depois que ele tirou uma vida humana, ele nunca mais vai ser o mesmo, mas ele deu a entender que aquilo era inevitável, e se não fosse pelo Armin, o Jean havia morrido. Isso ajudou um pouco ao Armin a se tranquilizar depois disso, mas nós vemos que mesmo assim ainda ficou alguma carga emocional nele. Logo depois, o Levi e os outros interrogam aquele comerciante que sequestrou o Jean e o Armin no episódio passado e os convencem a entregar os dois policiais que haviam matado o padre Henriksen no episódio passado. Se lembra? O padre que sabia toda a origem
da história, ele foi morto no episódio passado. E agora eles conseguiram capturar os 2 soldados que o torturaram e que o mataram. Bem, quando eles conseguem capturar esses dois, nós vemos que o Levi tortura um deles, arrancando todas as unhas. Infelizmente não é mostrado no anime, mas eu acho que seria uma coisa até um pouco demais, já que o episódio já teve muito sangue no começo. Como eu falei, o Levi estava passando a peixeira em todo mundo. Então, para não deixar o episódio muito mais sangrento do que já teve no começo, então eles optaram em não mostrar essa parte, que é a parte do Levi torturando esse oficial. Mas então, o oficial disse que não vai dizer nada, e ele disse que, se não fosse por causa deles dois, muitas outras coisas teriam acontecido com a muralha. Se eles fizeram toda aquela atrocidade, se eles mataram o padre, se eles torturaram pessoas, era pelo bem da humanidade dentro das muralhas. E ele cita até mesmo 3 ocasiões sobre isso. Um professor que sabia demais, então eles o mataram. Se vocês repararem, aquele professor, ele aparece na opening, um pouco antes do frame do pai do Eren. Será que tem algum movimento? Também um casal que tentou voar de balão. E por último, eles falam que mataram uma prostituta em uma fazenda. E nessa hora aparece o retrato deles segurando essa mulher prestes a matá-la, e uma criança do lado dela, segurando um livro, olhando para ela. E essa criança é a Story. Exatamente. Nós descobrimos que a mãe da Story era uma fazendeira, era uma prostituta segundo elas, mas eu acho que foi só um jeito deles se referirem. Eu acho que a mãe da Story não era uma prostituta. E nós descobrimos que realmente a Story é filha do rei das muralhas. E que aquele cara que está supostamente dando as ordens e fica somente parado no trono, tipo assim, aquele velho de cabelo branco, ele não é realmente o rei da muralha. Ele está ali somente para enganar as pessoas. O verdadeiro rei é aquele que encontra a história e o Eren no final do episódio. E quem fala isso para eles, que o rei não é o rei de verdade, é o mesmo oficial que o Levi estava torturando. Ele falou que não ia dizer nada a ninguém, mas só que o Levi usou uma tática que foi pegar o seu companheiro e fazer ele ler uma carta, insinuando que ele já havia dito tudo e já havia entregue todas as informações. Como eu falei, Shingeki no Kyojin, ele não é só um anime de ação e de monstros, ele é um anime muito filosófico. Nós podemos ver, como eu falei antes, todo aquele dilema de você ter que matar pessoas e se sentir mal. Será que a pessoa realmente merecia morrer? E nesse episódio também, como eu falei agora, tem um dilema de você se sentir traído. Como eu falei, o oficial ele tinha convicção que tudo que ele estava fazendo naquele momento era pela humanidade, e simplesmente quando ele viu o seu companheiro, que ele confiava, que ele dividiu aquelas experiências, ver ele supostamente o traindo, fez com que quebrasse toda a sua convicção. E acabou que a pessoa que era o seu companheiro acabou entregando tudo de mão beijada, sem nem ao menos ser torturado igual a ele. Como eu falei, o anime de Shingeki no Kyojin ele é muito filosófico, e ele mostra não só o aspecto de pessoas se refugiando para fugir de monstros, mas muito do aspecto da personalidade, do psicológico humano. Por isso que Shingeki no Kyojin é tão interessante se assistir, não só pela ação e pelo sangue, que o Shingeki no Kyojin realmente é muito sangrento, mas por toda a filosofia, todo o psicológico por trás do anime. E por último nós temos um encerramento, que é uma variação de Sasageyo. Sasageyo, Sasageyo. E nós vemos um pouco da história da Story. A história da Story. E nós vemos o preview do próximo episódio. E eu tenho quase certeza que esse próximo episódio vai ser um grande flashback. E ele vai focar na história da Story. Na história da Story. Bem galera, é isso. Esse foi o meu review do segundo episódio de Shingeki no Kyojin. E só uma coisa. Eu tô postando esses vídeos mais pro final da semana. Porque pra quem não consegue assistir no começo da semana, pra não pegar spoilers. Mas se vocês quiserem que eu poste os vídeos assim que o episódio sair, é só deixar aqui nos comentários que eu vou postar o vídeo assim que o episódio sair no dia seguinte, ou um pouco mais cedo, na terça-feira ou na quarta, já que o episódio sai no domingo. Bem galera, é isso. Tchau. Mas nós veremos. Mas eu tenho certeza que nós sabemos. Logo depois nós vemos que a galera. Logo depois nós vemos. Ele aparece na opening. Vocês perceberam aquele professor? Vocês
Não, velho. Irmão, o Levi lá era corda pra todo lado, era nego sangrando, era nego chorando. E Jean cabruchou. Rapaz, o cabruchou, mano. Errar um pipoco na cara, uma monzada daquele filho de rapariga. Teve que ser salvo pelo louro. Lourinho que salvou todo mundo. E o cara se cagou todo naquela hora. Oh, é um desgosto.